Eu e ele começamos no YouTube meio que na mesma época, se eu não me engano foi tipo 1 mês de diferença, e eu sempre acompanhei. Em alguns vídeos e entrevistas que observei sobre o youtuber Luba, do canal Luba TV, percebi algumas incongruências, principalmente quando ele falava o nome de outros youtubers. Hoje, vamos fazer uma análise de linguagem corporal em cima disso. Olá, turma do canal Metaforando, tudo bem? Eu sou o Luba, e vamos ver o que o Vitor falou de mim aí. Por que você resolveu falar? Por quê? Aqui observamos bastante tensão em Luba, vocês podem perceber que ele aperta a mão e faz um gesto chamado de manipulador ou pacificador, que é para acalmar a ansiedade. Os ombros dele estão tensionados no famoso Turtle Effect. O aumento do fluxo cardiorrespiratório vocês conseguem perceber ali pelas inspiradas fundas que ele dá. Falar. Isso tudo evidencia a grande ansiedade já no início da entrevista. Eu lembro que uma das conquistas que eu queria pro meu ano de 2015 era ser convidado pelo Rafinha Bastos pra gravar um 8 minutos. Eu achei que era uma chance que eu tinha pra atingir um público bem diferente do meu. Só que eu tava realmente muito nervoso, muito ansioso. Eu tô, inclusive, agora aqui apertando as mãos e tal. Eu assisto os vídeos, cara. Ah, que bom, que honra. Eu também Legal. assisto seus. Primeiro, observamos um afastamento corporal de Luba, quando ele vai falar que assistiu os vídeos de Rafinha Bastos. E em linguagem corporal, afastamento está associado a algo que eu não gosto ou não aprovo. Legal. Em seguida, ele faz um shrug, que é uma pontada unilateral em um dos ombros, e é um gesto comumente associado à mentira. E por fim, temos a alteração no tempo de pronúncia. Vocês podem perceber que antes ele estava pronunciando um pouco mais devagar. Eu assisto os vídeos, cara. Ah, que bom, que honra. E ao falar que assistiu os vídeos de Rafinha Bastos, ele acelera a pronúncia, quebrando a sua linha de base vocal. Eu também assisto seus. Esses 3 pontos podem ser grandes indicadores de mentira ou incerteza, como se ele até assistisse o canal de Rafinha Bastos, mas não fosse um fã assíduo. Eu vou surtar aqui. Tinha youtubers que viviam só do YouTube, que recebiam dinheiro e tal. Eu pensei, pô, esse emprego é... Aqui novamente observamos tensão, ele aperta as mãos com força, tensão nos ombros pelo famoso Turtle Effect, tensão no AU23, compressão do músculo orbicular da boca, orbicularis oris. Isso pode significar mutismo. Na fala nós temos uma alteração no pitch vocal dele, quer dizer que a voz dele fica um pouco mais aguda na hora que ele vai falar emprego dos meus sonhos. Emprego dos meus sonhos. Antes de falar emprego dos meus sonhos, ele faz uma pausa. Emprego é emprego dos meus sonhos. Contração no AU20, 25, 7 e 5. Músculo risórios, separador dos lábios, tensão abaixo dos olhos e levantador da pálpebra superior. Isso é medo. Eu vi você falando num dos vídeos que a galera enche muito o saco pra saber a orientação sexual. Aqui nós temos mandíbula pressionada e queixo levantado, juntamente com tensão abaixo dos olhos e tensão no AU4, corrugador de supercílios e depressor de supercílios. Isso é raiva. Te enche o saco isso? Cara, agora Faz que... alguma diferença? Músculo risórios, separador dos lábios, tensão abaixo dos olhos, e isso é medo. Essa mão em posição de oração está associada à súplica, como se ele estivesse rezando para que algo de bom aconteça. Esse medo pode estar associado ao medo de repressão, como se o assunto que ele vai falar agora é muito pesado e ele está projetando um medo futuro de que algo ruim pode acontecer dependendo do que ele falar agora. Na época que eu fiz o vídeo, literalmente assim, me assumindo, né, eu tava muito nervoso, muito brabo, porque eu pensava assim, tipo, não faz diferença, sabe? O excesso de tensão muscular, o aumento do fluxo cardiorrespiratório, vocês conseguem perceber ali pelas inspiradas fundas que ele dá. Fiz o vídeo... Realçam a ansiedade que esse assunto tem pra ele, ainda hoje. E quando a Rafinha me perguntou sobre toda a questão da minha... de eu assumir homossexual na internet... Eu também fiquei nervoso porque eu sei que é um assunto extremamente delicado, que as pessoas vão ouvir muito o que eu tenho pra dizer sobre isso, ou me odiar por isso. Parece que às vezes não tem um meio termo na internet, na maioria das vezes. Então, ou alguém ia se identificar completamente com o que eu tava falando, ou alguém ia descartar completamente e falar, o que esse guri tá falando, tipo... Músculo risórios, separador dos lábios, tensão abaixo dos olhos, e isso é medo. Meu Deus do céu, agora tu vai ficar me lendo, respondendo pra ti, meu Deus do céu. Tem exemplos de pessoas que os vídeos são os mais crus possíveis. O Whindersson, por exemplo, o cara não tem trilha, não tem vinheta, não tem camiseta. Não tem camiseta, não tem roupa, não tem quarto.
Contrações no músculo zigomático maior junto com o músculo orbicularis oculi. Felicidade verdadeira. E esse tipo de felicidade é um estado emocional conhecido como natchez, que é sentir felicidade pelo sucesso alheio. Vale dizer que é um tipo de felicidade que tem uma intensidade duradoura um pouco maior do que a felicidade normal e é muito rara de ser sentida. Porque senão você perde outro. Não, vocês são a comunidade. Então sempre tive isso. Aí eu comecei a fazer vídeo com a Gabi Fadel. Elevação do lábio superior, acentuação do sulco nasolabial, enrugamento na região próxima à raiz do nariz, e isso é nojo, bem na hora que ele fala da Gabi Fadel. O bucinador, de maneira unilateral, é desprezo, e esse foi um ponto muito interessante, não apenas pelo Luba e pela Gabi Fadel sempre se anunciarem como melhores amigos nos vídeos, mas eu mesmo fui analisar a linguagem corporal deles quando estão juntos em vídeo. Podemos observar alto índice de toques, uma proxêmica bem íntima, ou seja, eles geram impressões sensoriais táteis e estão próximos a todo momento. Isso são indicadores de afinidade emocional, alta frequência de expressões faciais positivas como felicidade genuína, ausência de expressões faciais negativas quando eles estão juntos, outro ponto reforçador de que eles têm uma boa relação, e espelhamento gestual. Os dois têm uma tendência por fazer os mesmos gestos, na mesma hora, utilizar as mesmas palavras. Linda, maravilhosa aqui, delícia, cheirosa. E essa sincronia é um outro ponto forte de afinidade emocional. Portanto, essa expressão de nojo me chamou a atenção e eu precisei estudar ela a fundo para entender o que significava. Nós, seres humanos, possuímos as expressões faciais emocionais. São contrações musculares que acontecem de maneira involuntária e instintiva. Por isso que, utilizando a ferramenta FACS e a MFACS, que são as únicas ferramentas universais de validação e reconhecimento científico, podemos validar qual emoção foi processada naquele momento por aquela pessoa, dependendo da sua expressão facial. E como os processos e as vias neurais da circuitaria afetiva do cérebro são muito similares e associados ao nosso processo de tomada de decisão lógica, é bem provável que o processo racional do Luba possa ter influenciado no processo emocional dele. Ele pode ter pensado em uma outra situação, uma outra collab que ele não gostou muito, e por excesso de frequência que ele já está acostumado a gravar com a Fadel, as vias neurais dele para associar o nome Gabi Fadel à palavra collab são muito grandes, ou seja, ele usa muito essas vias neurais, podem ter gerado esse tipo de informação, uma expressão facial derivada de uma emoção que estava associada a outra pessoa, mas que no processo de tomada de decisões racionais, ele achou melhor falar Fadel para não comprometer esse outro youtuber que talvez ele tenha sentido nojo. Agora, eu não vou mentir, eu fui pego de surpresa com essas expressões de desprezo quando eu falei sobre os vídeos que eu gravei com o Felipe Neto. Como que foi gravar com o Felipe Neto? Eu e ele começamos no YouTube meio que na mesma época, se eu não me engano foi tipo 1 mês de diferença, e eu sempre acompanhei. Contrações de maneira unilateral no R12 mais R14, bucinador mais zigomático maior, configura a expressão de desprezo. Muito ele. A gente já se falava antes, mas nunca surgiu a oportunidade de gravar juntos, e particularmente pra mim foi muito legal. O YouTube ele passou por várias mudanças, muitas delas foram muito estranhas, então tá. Contração no R14, bucinador de maneira unilateral, é desprezo. Eu tô tentando entender por que eu fiz essa expressão. Eu acho que é porque eu tava falando sobre a época que eu acompanhava ele, porque eu acompanhava o Felipe Neto porque meio que todo mundo acompanhava o Felipe Neto. Só que vários vídeos que ele fazia do Não Faz Sentido, eu não gostava muito, justamente porque era aquele negócio de, eu vou zoar a roupa do cara, eu vou falar mal disso, eu vou falar mal daquilo e tal. Mas eu acho que foi por isso. Pela engolida em seco e pela cautela em escolher as palavras, e por essa microexpressão facial de medo, caracterizada pelas ações no músculo risórios, separador dos lábios e platisma, podemos concluir que Luba está extremamente receoso em tocar nesse assunto, provavelmente pelo medo da repercussão que pode dar, dependendo do que ele falar e dependendo da forma que os inscritos de ambos os canais vão interpretar essa mensagem. Talvez eu tenha feito essa expressão de desprezo justamente porque eu pensei e lembrei da época que eu acompanhava ele e discordava de muita coisa que ele falava. Talvez tenha sido isso. Eu agradeço o Luba pela participação nesse vídeo e por fornecer informações pessoais dele. E deixo o meu muito obrigado a você que está assistindo o vídeo até aqui. Se você quiser fazer pedido de alguma análise, escreve aqui nos comentários. Se você quiser acompanhar o que eu leio e estudo, me segue no Instagram. Se quiser praticar com exercícios diários de linguagem corporal, curte a nossa página no Facebook. Meu nome é Vitor Santos e esse foi mais um vídeo do canal Metaforando. Um abraço e até a próxima!